Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Eu quero, à luz da Escritura, ajudar você a ter esperança, fortalecer seu coração para continuar a sua longa e árdua caminhada. Nós estamos cercados de uma infinidade de notícias e de circunstâncias ruins que sempre nos amedrontam. Nós também carregamos muitas coisas sombrias, desastrosas do passado, que nos prejudicam muito a nossa caminhada presente, trazendo culpa, desânimo e fazendo com que os fardos sejam mais pesados. Mas nós não devemos carregar o nosso coração de notícias negativas e de memórias ruins do passado. Isso realmente faz mal a qualquer um. O profeta Jeremias, no livro de Lamentação, que vai expressar seu coração, suas orações, seu gemido por Jerusalém, pelos amargos tempos de cativeiro que viriam, e pelo sofrimento do profeta de pregar a nação com ouvidos duros, ouvidos fechados, ele vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por quê? Porque os fatos que estavam na memória de Jeremias eram muito amargos, tristes, humilhantes, que traziam perturbação ao profeta, prejudicava a sua caminhada no presente, a sua condição no presente. Então ele vai dizer: não, eu quero trazer à memória só aquilo que me dá esperança, os livramentos de Deus, as bênçãos de Deus. Às vezes que Deus foi solícito, propício a mim, e às vezes que eu reivindiquei as suas promessas e Ele bondosamente cumpriu. E isso me fortalecerá para a minha caminhada, me dará ânimo, forças, fé e coragem para vencer os desafios do meu presente. Da mesma forma, querido irmão, eu quero aconselhar você a fazer isso. Trazer à memória aquilo que te dá esperança. Não há crente que, por mais fraco e menorzinho que seja, não tenha sido livrado pelo menos uma vez pelo Senhor. Não há crente, por mais fraco e menor que seja, que não tenha tido pelo menos uma resposta de oração. Não há crente que não tenha tido pelo menos um livramento na vida. Ou seja, desde o dia que você converteu, até mesmo antes da sua conversão, muitas coisas boas ocorreram. O Senhor se fez presente em várias partes da sua vida. Recorde aí no passado, quando você era criança, ou as vezes que Deus livrou você de coisas trágicas. Você vai se lembrar de algum episódio na infância que você ficou a um fio da morte, ou de uma tragédia, ou de um acidente, ou de uma situação que você recebeu livramento, ou na sua adolescência e juventude, coisas que fez, perigos, situações que você entende que poderiam ter acabado ruins e não acabaram, acabaram más e não acabaram. Ou outras situações do passado, seja jovem ou adulto, seja casado ou solteiro, depois da fé, depois da sua conversão. Quantas foram as vezes que Deus te visitou num culto? Quantas foram as vezes que você recebeu livramento? Quantas foram as vezes que Deus respondeu orações? Quantas foram as vezes que Ele proveu recursos quando você mais precisava? E é isso que o profeta quer nos ensinar a fazer. Traz à memória esses dias. Se lembra da quantidade de vezes que Deus te abençoou, te livrou. Traz à memória esses fatos do passado peculiares, íntimos, distintos, onde você viu a mão de Deus agindo amorosamente, graciosamente. Traz eles à memória, porque eles vão te dar esperança. Eles vão fazer você pensar: o Deus que me ouviu no passado, me ouvirá agora no presente. O Deus que me livrou aquele dia, aquela vez, com mão poderosa, me livrará novamente. O Deus que atendeu minhas orações no passado, com misericórdia e bondade,
atenderá novamente, sendo misericordioso comigo. Então, quando você traz à memória esses livramentos, essas manifestações de graça de Deus, isso te dá esperança. Esperança do quê? Esperança que essa adversidade vai ser vencida por você. Esperança que aquilo que você espera desse homem, desse filho, dessa mulher, vai acontecer, vai ser atendido. Esperança que esse gigante, essa tribulação, vão cair pelo poder de Deus. Ele vai te dar esperança, vai gerar em você convicção e fé, porque às vezes as suas orações têm tido uma certa demora para serem respondidas. E você às vezes tende a ficar desanimado, ou as situações estão chegando a um nível de aflição muito alto, e você pode perder a fé. Mas quando você traz à memória as vezes que Deus agiu, livrou, mostrou o seu poder, isso vai fazer você ter mais paciência, vai fazer você ter mais fé e certeza. Deus há de me livrar a qualquer momento. E não só isso também para trazer fé e esperança. Quando você traz à memória o que te dá esperança, você se alegra com Deus. Você tem um pensamento correto de Deus. Você o seu coração é somente levado a pensar como Deus é bondoso, como Deus é misericordioso, como Deus sempre cuidou de mim, como Deus nunca me desamparou. Que Deus tremendo, que é fiel às suas promessas e à sua palavra, nunca falhou e nunca falhará comigo. Vai trazer então ao seu coração um sentimento e uma visão correta e bondosa de Deus. Você verá então nessa situação a fidelidade de Deus e o exaltará e o glorificará. Esse é o resultado. O resultado é júbilo, é louvor, é gratidão, é culto pessoal a Deus quando você faz isso. Amém, queridos irmãos? Então, a partir de hoje, exclua esses pensamentos negativos da sua mente, essas memórias trágicas e traumáticas do passado, os erros que muitas vezes servem para nos aperfeiçoar, mas nada daquilo que te traz depressão, angústia, tristeza, culpa e te põe para baixo. Delete isso, exclua isso da sua mente e traga à sua memória somente aquilo que te dá esperança. Amém? Se você gostou, deixa teu like aí, é muito importante para nós. Se inscreva no canal Paulo Júnior Oficial e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Tenha um excelente dia, Deus te abençoe, um forte abraço.